Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos Jesus Cristo falando sobre o testemunho, dizendo que aquele que der testemunho dele diante dos homens, ele também dará testemunho diante dos anjos de Deus no céu. Aqui nós vemos algo que nos chama a atenção. Jesus ele vai nos exortar sobre o testemunho diante dos homens, diante da sociedade, diante dos ambientes onde nós convivemos e nos relacionamos, porque o testemunho é uma manifestação viva daquele que nós trazemos dentro de nós. O testemunho é a presença de Deus na nossa vida, que se manifesta através das nossas atitudes. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos exortar firmemente sobre este testemunho. Porque se dermos testemunho dele na sociedade, diante dos homens, ele dará testemunho de nós, diante de Deus no céu. Para que assim nós possamos verdadeiramente alcançar a salvação. Porque ele é o mediador. Somente através de Cristo nós somos capazes de adentrar no reino dos céus. Por isso que nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, termos essa consciência de que nós precisamos, dia após dia, crescer na capacidade de praticar o que Jesus Cristo nos ensina. E não só praticar, mas também, diante do mundo, testemunhar, ou com atos ou com palavras. Por isso que Jesus Cristo depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer que aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que o desespero na salvação. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Porque perder a confiança em Deus é justamente ter essa experiência de se ver desesperado da graça divina. E nós precisamos cada vez mais confiar, porque é o Espírito Santo que deve mover a nossa vida. É o Espírito Santo que deve conduzir a nossa vida aonde Ele quer que nós andemos para dar testemunho dEle. Por isso que nós devemos cada vez mais ter essa docilidade de praticar o que Jesus Cristo nos ensina, de fortalecer a nossa caminhada para permanecer firmes nesse grande mistério de salvação, que é esse caminho movidos pelo Espírito Santo que nos leva àquele que é a porta do céu, que é o próprio Cristo. Depois, nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é o testemunho movido pelo Espírito Santo. Porque nós vemos que ele vai dizer: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Ou seja, nós não podemos,
Quando nós confiamos em Deus, nós não ficamos preocupados com aquilo que nós vamos falar diante dos outros, com a forma que nós vamos nos portar diante dos outros, porque a forma de nós nos portarmos será sempre uma forma segundo o Evangelho, segundo a moção do Espírito Santo. E é nesse momento que nós nos tornamos esses instrumentos de salvação, porque é nesse momento que o Espírito Santo mesmo vai nos dar palavras acertadas. Ele mesmo vai nos ensinar aquilo que nós devemos dizer, a forma que nós devemos agir, para que a nossa vida seja justamente isso, uma manifestação da obra da graça, da obra do Espírito em nós, para que esse testemunho, o Espírito Santo, que é esse Espírito que dá testemunho de Cristo e do Pai, ele possa falar através de nós e possa cada vez mais permitir com que nós também possamos dar esse testemunho vivo através da nossa vida, das nossas atitudes, para todos aqueles que nós encontrarmos, porque é o Espírito Santo que deve conduzir a nossa vida, é o Espírito Santo que deve nos conduzir aonde Ele quer, é o Espírito Santo que precisa cada vez mais levar-nos àqueles lugares para dar testemunho, para manifestar o anúncio da Boa Nova, da salvação, a presença do próprio Cristo Jesus em meio aos homens, que se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Por isso que precisamos ter essa consciência que é o Espírito Santo em nós que nos leva a testemunhar, mas nós precisamos dar liberdade a este Espírito para que ele possa realizar essa grande obra na nossa vida e também através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.